Apocalipse 22, a Nova Jerusalém. Os versículos 1 a 5 servem para concluir a descrição do capítulo 21 de Apocalipse, versículo 9 a 27, da grande cidade, a Santa Jerusalém, que João viu em visão descer do céu. A visão é concluída. Versículo de 1 a 5 do capítulo 22 de Apocalipse. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. O primeiro lar dos homens estava em um jardim à beira de um rio no paraíso, o lar eterno. João viu um rio de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Versículo 1 do capítulo 22 de Apocalipse. É símbolo do Espírito Santo enviado do céu. Trono de Deus é a fonte da qual mana para todo sempre o Espírito para os corações dos redimidos. A árvore da vida são para a saúde das nações. Versículo 22, capítulo 2. Versículo 22, capítulo 2, versículo 22. Mesmo no estado glorificado para todo sempre, o bem-estar dos homens depende da comunhão constante com Deus. Nunca mais haverá maldição. Versículo 3 do capítulo 22 de Apocalipse. Durante todas as longas épocas, depois da queda no Éden, os homens sofrem a amargura do mal. Gênesis capítulo 3, versículo 11 e 19. E a criação geme. Romanos capítulo 8, versículo 22. Na Nova Jerusalém, porém, jamais entrará a maldição. Os seus servos o servirão. Versículo 3 do capítulo 22 de Apocalipse. Muitos crentes têm a ideia de que o céu é lugar onde não haverá coisa alguma para fazer, a não ser tocar harpas, e onde todos andarão como espíritos despidos do corpo. De fato, os salvos tocarão harpas e gozarão da música mais sublime. Haverá também serviço aí, porque os seus servos o servirão. Podemos ver o capítulo 7 de Apocalipse, versículo 15. Aquele que colocou o homem no primeiro paraíso, com instrução sobre a obra de cultivá-lo e o guardar, certamente não deixará o homem inativo e ocioso no segundo. Ali não haverá mais noite. Versículo 5 do capítulo 22 de Apocalipse. Aqui na terra, os cansados aguardam o doce descanso da noite. Mas na Nova Jerusalém não haverá fadiga, portanto não há necessidade de descansar. O valor do livro do Apocalipse, versículos 6 e 7, do capítulo 22 do Apocalipse. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou em breve, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que os relatos do Apocalipse são fiéis e verdadeiros, é afirmado 3 vezes repetidas. Capítulo 19, versículo 9 de Apocalipse. Capítulo 21, versículo 5 de Apocalipse. Capítulo 22, versículo 6 de Apocalipse. A palavra declara 2 vezes que essas coisas em breve hão de acontecer. Capítulo 22 de Apocalipse, versículo 6. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 1.
Dos 66 livros da Bíblia, parece não haver outro que seja mais indispensável do que o Apocalipse. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, Apocalipse capítulo 22, versículo 7. João está deslumbrado com a glória da visão. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que nos mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu, e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Versículo 8 e 9 do capítulo 22 de Apocalipse. Note-se que foi um dos redimidos da terra, um profeta e conservo de João. Versículo 9 do capítulo 22 de Apocalipse. Quem lhe mostrou essas coisas? 2 vezes João caiu aos seus pés. Capítulo 19 de Apocalipse, versículo 10. Para adorá-lo, e 2 vezes foi reprovado. É claro que João não queria pecar, mas a sabedoria e a inteligência do anjo, tanto como a sublimidade das coisas que revelou, eram tais que o anjo lhe parecia divino. Se é pecado adorar a tal anjo, como podemos adorar a Virgem Maria, a quem nunca foi dado tal ofício ou tal honra? Próximo está o tempo. Próximo está o tempo. Versículos 10 e 15 do capítulo 22 de Apocalipse. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. A Daniel foi ordenado que selasse as revelações, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Daniel capítulo 8, versículo 26. Daniel capítulo 12, versículo 4 e 9. Mas no tempo de João receber as revelações do Apocalipse era diferente, porque próximo está o tempo. 1 João capítulo 2, versículo 28. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Devemos notar como Cristo dá ênfase à sua vinda, repetindo 3 vezes em um só capítulo. Presto venho, versículo 7. Eis que cedo venho, versículo 12. E certamente cedo venho, versículo 20 do Apocalipse 22. Note-se como Cristo dá ênfase à sua vinda, repetindo 3 vezes em um só capítulo. Presto venho, versículo 7, eis que venho, versículo 12, e certamente cedo venho, versículo 20. A assinatura do livro, versículo 16 de Apocalipse 22. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas, e eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Eu, Jesus, versículo 22, 16.
de Apocalipse. Capítulo 22, versículo 16 de Apocalipse. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O anjo de Jesus, que veio enviar, veio notificar, veio falar às igrejas aquilo que ele queria que fosse anunciado. Versículo 16 do capítulo 22. É a assinatura de nosso Senhor Jesus Cristo da mensagem que escreveu e enviou às igrejas. O versículo 16 do capítulo 22 de Apocalipse é a assinatura de nosso Senhor Jesus Cristo da mensagem que escreveu e enviou às igrejas. O último apelo evangelístico, versículo 17 do capítulo 22 do Apocalipse. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve diga, vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Versículo 22 do capítulo 17 de Apocalipse. E o último convite na Bíblia para o pecador render-se a Cristo. É o último convite na Bíblia para o pecador render-se a Cristo. Embora a última parte do versículo seja um apelo ao pecador para que venha enquanto ainda pode, o brado do Espírito e da esposa vem é dirigido a Jesus Cristo. O grande anelo do Espírito Santo e das verdadeiras igrejas é que ele venha. Embora a última parte do versículo seja um apelo ao pecador para que venha enquanto ainda pode, o brado do Espírito e da esposa vem é dirigido a Jesus Cristo. O grande anelo do Espírito Santo e das verdadeiras igrejas é que ele venha. A demonstração final da Bíblia. Versículo 18 e 19 do capítulo 22 de Apocalipse. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém acrescentar alguma coisa neste livro, se alguém acrescentar, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Tem que ler, tem que procurar entender e não pode acrescentar, porque o que Deus falou é o que Deus falou. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. A última e solene demonstração das Escrituras não é somente para os modernistas, materialistas, incrédulos e todos que fazem como o rei Joaquim, que cortou com canivete. Fez com o rei Joaquim, que o cortou com um canivete de escrivão e lançou no fogo, no Jeremias capítulo 36, versículos 22 e 23. Essa demonstração é também para todos quantos desprezam o estudo do Apocalipse, os que desprezam a leitura do Apocalipse, os que desprezam a meditação do Apocalipse, os que descuidam o que acrescentam interpretações sem base as profecias do livro. Podemos ver também Daniel capítulo 4, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2, Deuteronômio capítulo 12, versículo 32. A última e solene demonstração das Escrituras não é somente para os modernistas, materialistas, incrédulos e todos os que fazem como o rei Joaquim, que cortou com canivete
que cortou com um canivete de escrivão e lançou-o no fogo. Jeremias, capítulo 36, versículos 22 e 23. Essa admoestação é também para todos quantos desprezam o estudo do Apocalipse, os que descuidam ou que acrescentam interpretações sem base às profecias do livro. Vede também Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, e Deuteronômio, capítulo 12, versículo 32. Deus tirará sua parte da árvore da vida, versículo 19 do capítulo 22 de Apocalipse. Enganam-se os que ensinam que o homem, uma vez salvo, não pode perder-se. Podemos ver em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5, podemos ver em Hebreus, capítulo 6, versículo 4 e 7, e podemos ver em Romanos, capítulo 14, versículo 15. A mensagem final de Cristo, versículo 20 do capítulo 22 de Apocalipse. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem o Senhor Jesus. A mensagem final de Cristo, versículo 20 do Apocalipse 22. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem o Senhor Jesus. Não há promessa de Deus mais preciosa e certa do que a última da Bíblia, a qual é reafirmada repetidamente. Conta-se a história de certa moça cujo noivo viajou à Terra Santa, prometendo na volta casar-se com ela. Os amigos diziam à noiva que ele nunca mais voltaria, mas ela, confiando na palavra de seu amado, todas as noites acendia grande fogueira na praia para servir como farol, para orientar o navio de seu querido sobre o bravio mar. Noite após noite permanecia ao lado da fogueira, suplicando que o vento enchesse as velas do navio e apressasse a chegada daquele que lhe era mais precioso que tudo no mundo. Foi assim que, por fim, em uma noite, no meio do rugir da tempestade, chegou o navio e os dois corações uniram-se para não se separarem mais. Alguns dizem que o novo noivo que viajou à verdadeira Terra Santa nunca voltará. Mas as suas últimas palavras para nós são estas: certamente cedo venho. Na praia deste mundo de trevas permanece fielmente a verdadeira igreja, iluminada com o fogo do Espírito Santo, e sua alma suplicando: ora vem Senhor Jesus. No meio do rugir da tempestade mais brávia, na noite mais escura, aparecerá esse querido para nos arrebatar. E assim estaremos sempre com o Senhor. A última oração da Bíblia, versículo 20 do capítulo 22 de Apocalipse. A última oração da Bíblia, versículo 20 do capítulo 22 de Apocalipse. Ora vem, Senhor Jesus. A primeira no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 7, e a última oração do Apocalipse é a constante e insistente súplica todos os dias do leitor, do crente, do cristão. A bênção final. Versículo 21 de Apocalipse 22. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A bênção final. Versículo 21 do capítulo 22 de Apocalipse. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. João, o amado, findou sua última epístola com o versículo que tão bem encerra o precioso cânon das Sagradas Escrituras e que tem servido através dos séculos como uma das saudações mais preciosas e cheias de sentido entre o povo de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. João, o amado, findou sua última epístola com o versículo que tão bem encerra o precioso cânon das Escrituras Sagradas e que tem servido, através dos séculos, como uma das saudações mais preciosas e cheias de sentido entre o povo de Deus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Apocalipse, capítulo 22, versículo 21. Agradeço a Deus Todo-Poderoso por esta leitura do livro de Apocalipse, no capítulo 22, e por todos os demais capítulos que eu já li, e que eu possa alcançar a misericórdia, a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e viver em paz e adquirir conhecimento do Deus Todo-Poderoso, do nosso Salvador Jesus Cristo, seu Filho, e da sua santa palavra, a Bíblia, através do Apocalipse, através de Daniel, através dos apóstolos, através de toda a Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o Verbo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu Verbo, do seu Espírito, da sua palavra, me ajude a continuar a leitura bíblica no decorrer de toda a minha vida. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, Deus abençoe a toda a Irmandade Mundial cristã que crê no Senhor Jesus, que crê em Deus Todo-Poderoso, que confia na força e na direção do Espírito Santo, e que também aguarda a chegada do Senhor para o arrebatamento e para reinar com Jesus Cristo eternamente. Que Deus permita que eu possa fazer parte deste glorioso povo reinante com Jesus Cristo. Deus seja louvado, agora e sempre. Amém.